Olá, gente, tudo bem? Vem para a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. Carta endereçada à igreja de Esmirna. O Senhor manda uma orientação para os irmãos que estão na cidade de Esmirna. Olha aí, escuta aí o que diz o Senhor a este povo igreja. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e há blasfêmias dos que dizem ser judeu e não são, mas são sinagogas de Satanás. Versículo 10. Nada temais das coisas que hás de padecer. O Senhor está falando que esse povo vai padecer situações. E Ele está dizendo ao mesmo tempo: não temas. Ele continua dizendo: eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Palavra de Jesus Cristo à sua igreja. Palavra de edificação, para estimular, advertir e orientar os irmãos, orientar a igreja. Ao anjo da igreja, o Senhor dirige aquele que está dentro de uma responsabilidade de transmitir para a congregação o ensino para a edificação da igreja, do povo. Todo aquele que está na frente do rebanho, porque Deus levanta os seus líderes para não ser maior do que ninguém na congregação. Deus levanta os seus líderes no meio do seu povo para instruir o povo na palavra. Está edificando o povo com o ensino, com a instrução, com a doutrina, com a correção, com a orientação. É isso o dever do líder, daquele que tem a vocação para o ministério da palavra. O propósito desse ministério que Deus levantou é para a edificação do corpo. E essa edificação só se tem através da doutrina, da correção, da instrução. Entendeu como é? Então, o que eu quero convidar vocês é que entenda o que é que Jesus orienta a essa igreja, esses irmãos aqui, na cidade de Esmirna. Ele vai dizer, vamos ler e entender. Ele vai dizer: eu sei as tuas obras, e tribulações, e pobreza, mas tu és rico. O Senhor, Ele está dizendo: eu sei as tuas obras. Tudo que a gente faz, Deus conhece. Não adianta a gente querer mostrar para o homem. Não adianta a gente querer fingir. Não adianta a gente ser hipócrita, fazer uma coisa sendo outra. A gente tem que ser verdadeiro, porque Deus conhece tudo de nós. E nós vamos dar conta de si a Deus, não é a homem. E é por isso que devemos temer a Deus e ser verdadeiros com Deus. Porque Deus conhece tudo, não tem engano diante de Deus. Os olhos deles estão patentes sobre toda a terra, contemplando todas as obras dos homens, contemplando tudo, até o mais profundo pensamento humano. Até aquilo que está em oculto no interior do homem, Deus já conhece. Por isso que nós temos que temer e ser fiéis verdadeiramente a Deus. Verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Uma adoração, uma vida com Deus verdadeiramente no meu interior, não é uma coisa formal. Então o Senhor vai dizer: eu conheço as tuas obras.
Tudo que tu faz, todo o teu atuar eu conheço. Aí ele vai dizer, eu sei que vocês são pobres. A dificuldade, a situação, dentro da condição financeira, dentro da necessidade do dia a dia. Essa igreja aqui não tinha uma condição boa como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela era rica financeiramente. Era uma igreja próspera no lado material, mas era pobre espiritualmente. Estava perdida de Deus, estava sem Deus dentro dessa igreja. Uma igreja morta, uma igreja que tinha muitos bens materiais. Era uma igreja que tinha muitas propriedades e riquezas materiais, mas uma igreja pobre, miserável e da presença de Deus, espiritualmente morta. Mas a igreja, já a igreja de Esmirna, o Senhor vai dizer, eu sei que vocês são pobres. Olha o que ele diz aqui no versículo 9. Eu sei que eu conheço as tuas obras e tribulações, pobreza, mas tu és rico. O Senhor conhece toda a situação. Tribulação que essa igreja passava pela fidelidade a Cristo. Dificuldade que essa igreja passava dentro de uma condição financeira, mas mesmo assim fiéis a Cristo. E Cristo vai dizer, eu sei que tu és pobre, mas tu és rico. A pobreza material não tem nenhuma importância. Porque o importante é você estar, mesmo como pobre, fiel a Cristo, guardando a promessa e a esperança, porque a nossa pobreza material vai passar. Nós já somos ricos, ricos da presença de Deus, ricos da promessa de Deus, ricos da graça de Deus, ricos da vida com Deus. Aleluias. Está entendendo, irmão? O que Jesus está dizendo nessa igreja aqui? Ele está orientando essa igreja nesse sentido, que essa igreja mantesse fiéis diante de tudo que eles estavam passando, diante da dificuldade que eles tinham, a tribulação que eles passavam. Jesus vai dizer, eu conheço tudo que vocês estão passando. Vocês são ricos. Rico é aquele que tem a aprovação de Deus. Bem-aventurado é aqueles que têm a aprovação de Deus. E para você e eu, todos ter a aprovação de Deus, precisamos estar na palavra de Deus. Em meio a qualquer coisa, se manter fiel a Deus, guardando a sua palavra, em verdade no coração, vivendo-a, negando-se, submetendo-se a Deus, pelo que Ele nos orienta na sua palavra. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Vocês estão entendendo a importância da gente receber uma instrução dentro de uma leitura dessa? Para a gente entender o que a palavra nos ensina, o Espírito Santo, nos edificando com o entendimento da palavra dele, para que a gente seja cada dia mais fortalecido e cheio do conhecimento e da graça de Deus. É para isso que precisamos da palavra. É para isso que precisamos da pregação da palavra. A pregação da palavra tem que ser levada com essa finalidade. Levar a instrução, correção, exortar, demonstrar a todos os que ouvem. Vamos continuar aqui na leitura. Olha o que o Senhor vai continuar dizendo a essa igreja. Eu sei que tu és pobre, mas tu és rico. Tu és rico. Aí ele diz, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Vem cá para tu entender isso aqui. Esses irmãos aqui passavam por uma grande perseguição e tribulação. E muitos que se diziam judeus contrariavam eles, perseguiam eles. E Jesus está dizendo, eu conheço a blasfêmia e a tribulação que vocês estão passando por aqueles que se dizem judeus,
mas eles não são. Sabe o que eles são? Olha para aí, irmão. Isso é Jesus falando, irmão. Vou ler novamente. Dizem-se judeus e não são, mas eles são sinagogas de Satanás. Muitos que estão aí dizendo que é de Deus, perseguindo os verdadeiros cristãos, colocando taxa nos verdadeiros cristãos, dizendo que são hereges, dizendo que são desigrejados, dizendo que não tem submissão ao ministério, ao pastor, e se intitulam verdadeiros de Deus, povo de Deus. Esses que não aceitam a palavra, esses que resistem à palavra, esses que expulsam os que pregam a palavra do meio deles, esses que escandalizam os que pregam a palavra, esses dizem que são cristãos, que são de Deus, mas não são. Na verdade, são sinagogas, congregações, ajuntamentos do diabo, locais aonde congregam-se, não para buscarem o conhecimento de Deus, para satisfazer os seus desejos, resistindo à palavra, vivendo dentro da direção de Satanás. Dizem que são de Deus, mas não são. Foi o que Jesus disse aos judeus. Não, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, não. Não, vocês estão enganados. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me aceitavam. A doutrina que eu trago. Se vocês fossem de Abraão, vocês recebiam a palavra que eu trouxe, porque Abraão se alegrou ao ver meu dia. E vocês tinham que se alegrar e ver o cumprimento daquilo que Abraão recebeu. A promessa que Abraão recebeu foi desse Jesus. O povo resistia à palavra de Jesus e dizia que era de Deus. O povo resistia ao evangelho que Cristo pregava e diziam que era de Deus. Jesus vai dizer, vocês são filhos do diabo. Acontece hoje. Esse povo que diz que é de Deus nega o evangelho, despreza a verdade do evangelho, persegue e expulsam do seu meio aqueles que pregam a verdade do evangelho. E esse povo diz que é de Deus? Não. A própria palavra diz, todo aquele que não permanece no evangelho de Cristo não tem a Deus. Só é de Deus, não é quem está dentro de igreja, não é quem está vivendo a religiosidade, não é quem está vivendo a formalidade nos seus grupos. É de Deus quem está no evangelho, quem está com a palavra de Cristo nele, e Cristo nele está. Jesus vai dizer, eles dizem que são judeus, mas são sinagoga de Satanás. Olha o que diz o versículo, eu vou adiantar aqui para fechar essa ministração. Bom dia, meu irmão, na paz do Senhor, verdade. Irmã Aguinaldo Nogueira, amém? Amém, meu irmão, Deus abençoe. Vamos lá, olha o que diz o versículo 10. Versículo 10. Vou fechar aqui para adiantar. Eu estou lendo Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Versículo 10, Jesus vai dizer assim, nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que seja tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus agora, olha o que Jesus está advertindo os irmãos. Jesus vai dizer, olha, vocês vão passar uma tribulação de 10 dias, e o diabo vai lançar algum de vós na prisão. Jesus está dizendo, eu vou livrar vocês, eu vou intervir, eu vou impedir. Jesus não está dizendo isso, irmãos. Olha o que Jesus adverte. Vocês vão passar por isso. O diabo é o diabo que vai prender vocês. Vai jogar muitos de vocês na prisão. Jesus está advertindo o que vai acontecer. Olha o que ele diz para os crentes. Não, se preocupe não. O diabo não vai fazer nada não. Não vai acontecer nada não. Ele diz assim, sejam fiéis até a morte. O que é que Jesus está dizendo aí? Que muitos vão morrer, mas permaneçam fiéis, para que vocês recebam a coroa da vitória, a coroa da vida, que é a vida com Deus no céu. Vocês vão passar dificuldade, seja fiel. Vocês vão ter doença, seja fiel. Vocês vão perder emprego, seja fiel. Vocês vão ser perseguidos, seja fiel. Vocês vão ser presos, seja fiel. Vocês vão receber processo, seja fiel. Vocês vão ser mortos, sejam fiéis até a morte.
para receber, desfrutar desta grande salvação, que a gente tem que ir até o fim, perseverando, sendo fiel, para não recuar, nem voltar, nem apostatar, porque assim os que recuam, os que voltam, voltam para a perdição, perdem a direção da caminhada, a promessa e a vitória que está no fim da caminhada. E só alcança e recebe essa vitória quem vai até o fim. Está vendo o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está advertindo a igreja, o povo, os crentes, do que eles iam passar. Sejam fiéis, perseverem. Não se importe com problema, dificuldade, perseguição. Ah, mas o diabo está batendo, o diabo está furioso, o diabo está fazendo isso ou aquilo. Se tudo na tua vida está acontecendo, se você está fiel a Deus na palavra, viu? Tem fidelidade com Deus dentro de vida religiosa não. É na palavra. Se você está na palavra, se você tem a sua alma descansada no Senhor, convicta de que Deus está na sua vida, porque você creu nele, está na palavra dele. E o Espírito Santo dá essa convicção. E o que estiver acontecendo, descansa no Senhor, lança sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, e tudo contribui para o bem daquele que ama ao Senhor. Porém não te preocupa com a dificuldade, com a doença, com a perseguição, com a falta de emprego, com a falta de comida, se tiver. Porém, em meio a tudo isso, permaneça se alegrando na esperança, sendo paciente na tribulação e persevera em oração. Não é estar dentro de campanha de culto de oração, é perseverar em oração com a tua vida em comunicação com Deus todo o tempo, toda hora, o dia todo dia, para que você não perca a comunhão com Deus, que você seja um verdadeiro adorador em espírito e em verdade, não um adorador de formalidade. Seja um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Não seja adorador de formalidade, de presença de culto de 2 horas dentro de nenhum local. Seja adorador verdadeiramente. Você está entendendo, meu irmão? Jesus está dizendo aqui, é o diabo que vai lançar algum de vocês na prisão. O diabo levantou homens para matar os apóstolos. Matou ou não matou? Mataram Tiago ou não? Apedrejado. Mataram João Batista ou não? Mataram Pedro, mataram Paulo, mataram Tiago. Olha a morte que os apóstolos passaram. Mortes horríveis. Mas Deus prometeu a ele a coroa da vida por meio da fidelidade de todo aquele que se mantém fiel a Deus até a morte. A morte não é derrota para o cristão. A morte é o desfruto a partir daqui para desfrutar da vitória eterna. A morte não deve ser temor para nós. A morte tem que ser temor para os ímpios. Para nós não. Nós não tememos a morte, porque já vencemos a morte por Cristo e em Cristo Jesus. Graças a Deus que já nos deu a vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Meus amados irmãos, e Jesus vai dizer aqui, continuando. Ele vai dizer no versículo 11. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer é preciso vencer. Você está numa carreira. Você está numa caminhada. Você está num combate. E esse combate é da fé. É do entendimento. Combata o bom combate da fé. Você só pode combater o bom combate da fé com a palavra, que é a espada do Espírito. Sem a palavra, todos serão derrotados. É o que Deus diz em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não tem a palavra, não tem conhecimento de Deus. Não tem a palavra, não tem como estar vencendo a luta espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é espiritual. E o diabo vai agir dentro de vários conceitos que nós não vamos poder contemplar e nem ver com a visão física. Temos que ter a luz de Deus para iluminar nossa mente, para contemplar as coisas espirituais e julgá-la pela palavra. Precisamos da palavra. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Não adianta um soldado numa guerra ele ter capacete. Não adianta um soldado numa guerra
ele colocar couraça, colocar armadura, se vestir todo o capacete, sem o instrumento de ataque e defesa. Não tem. Não tem como. Não tem como. Não adianta o escudo, ele está só. Não. Ele tem que ter a espada do Espírito. É a palavra, meu irmão. Você pode ter tudo isso sem a palavra, você vai ser derrotado. Você tem que ter a palavra, a espada do Espírito. Ao mesmo tempo você se defende com ela. E combate com ela. Contra o reino das trevas. Nós só vencemos com a palavra. Não é com esses movimentos místicos de culto de poder, esses movimentos vãs. É com o conhecimento, o entendimento da palavra, para não ser destruído. E Jesus vai dizer no versículo 11 do capítulo 2 de Apocalipse, a igreja de Esmirna. Ele vai dizer, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas não é ouvir qualquer coisa. Ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o Espírito Santo não levanta ninguém para criar esses movimentos de profecia, de revelação. O Espírito Santo levanta os homens para ministrar a palavra, para divertir o povo naquilo que a palavra mostra. E quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas é a palavra. Aí ele vai dizer, quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Você sabe o que é o dano da segunda morte? A segunda morte fala da condenação, da separação eterna, do juízo que vem para todos aqueles que não creram na verdade para se salvar. A segunda morte fala do grande e terrível dia da eternidade, que todos vão para a eternidade sem Deus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e estes serão atormentados eternamente. Irão para o tormento eterno. Jesus disse isso. Mateus 25, 41 e 46. Só não vai sofrer o juízo, a condenação, o dano da segunda morte? Quem crê em Jesus e ser fiel até a morte. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso que Deus quer de nós, para que recebamos, no final do labor desta vida, quando daqui partir para a eternidade, recebamos a coroa da vida. Cuidado. Seja fiel. Esteja na palavra. Que Cristo esteja em vós e que a palavra de Cristo esteja em você. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, não se preocupa com o que está acontecendo. Tem muita gente aí desesperada, porque é muita enchente, é tsunami, é guerra, é doença, é perseguição, é isso. Te mantém de pé, permanece fiel a Cristo na palavra. Você que está caído, cuide enquanto pode se levantar pelo socorro e a graça de Deus enquanto é tempo. Você que está desviado, volta enquanto é tempo. Você que está morto, ouve a palavra de Deus para que viva. Você que está perdido, Jesus ainda quer te achar. Vinde a Cristo, creiam em Cristo, conheçam a verdade e sejam libertos. Se convertam todos a Cristo Jesus e passem a andar com a vida de fidelidade a Ele, pela palavra dEle, para que vocês estejam guardados no Senhor. Saiam dos enganos e da vida vã, religiosa, que muitos estão vivendo. Deixem de viver esta vida de devoção e de sacrifício vãs. Uma vida religiosa inútil, uma vida religiosa vã, uma vida religiosa inócua, uma vida religiosa reprovada por Deus. Passem a viver, a devotarem sua vida pela palavra de Cristo. Conhecereis a verdade que é Cristo, a doutrina de Cristo, e perseverem em andar nele e por ela, para que no final, que você for até o fim, não voltar, porque aqueles que voltam, muitos estão voltando, muitos estão desviando, muitos estão apostatando, muitos estão fechando os ouvidos para a verdade, buscando ouvir fábula, viver mentira em nome de Deus. Mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é na doutrina. Perseverar é na palavra de Cristo. Perseverar é não se deixar desviar por nenhum conceito nem vento de doutrina. É se manter fiel no verdadeiro evangelho de Cristo e não estar vivendo o evangelho anátema. Cuidado. Examina a si mesmo se permanece na fé
ou se já não foste reprovado. Cuidado, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. Deus abençoe, em nome de Jesus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor, que Deus continue abençoando e iluminando as nossas mentes com a sua palavra, que é luz e lâmpada, para nos guiar neste mundo de trevas. Que Cristo Jesus seja o nosso guia, o nosso mestre e o nosso Senhor, a quem devemos devotar e consagrar nossa vida a Ele, em obediência, guardando e praticando a palavra dele, não vida de religião, de igreja. Amém?